Salve, salve família, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje vamos dar continuidade a uma série, né, que alguns pediram para que eu fizesse nos comentários. O último vídeo que eu postei, que era sobre como jogar Magic, né? Hoje nós vamos destrinchar alguns pontos do Magic, tá? Nós vamos fazer mais de um vídeo, vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Sobre encantamentos, artefatos, sobre fases do jogo, sobre algumas regras, mas mantendo-nos em coisa principal. E se tudo der certo, no final teremos uma gameplayzinha com duas pessoas, não só eu jogando dessa vez, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós começarmos, eu queria falar pra vocês aqui, ó, uma curiosidade, tá? Se vocês pegarem qualquer carta de Magic de vocês, essa daqui tá bem bichada, tá? Tem aqui, ó, uma marca de caneta, ó. Aproximar bem pra câmera, pra vocês verem aqui, ó. Tem uma marca de caneta aqui, ó. Isso daqui aconteceu no comecinho do Magic, lá em 93, eu acho. Onde um deles pegou as cartas na impressão e fez essa marca aí. Eles pensaram em tirar, mas aí deixaram, porque senão as cartas com o risco ia ser tipo, muito mais caras do que as outras. Então, tipo, só deixaram o mesmo risco. Isso é muito bacana. Hoje nós vamos falar um pouquinho, começar falando sobre os terrenos. Terrenos são a carta que sem elas o Magic não acontece, tá? Nós temos 5 tipos de terrenos diferentes, tá bom? Pântanos, florestas, montanhas, planícies e ilhas. São os 5 tipos básicos de terrenos. Fora esses, nós temos terrenos incolores também, mas não tenho nenhum para mostrar eles, mas 99% das vezes vocês só verão algum desses 5 quando vocês estiverem jogando, ainda mais se vocês estiverem iniciando no jogo, tá bom? Então vamos com calma. Um terreno, e basicamente, é o seu gerador de energia, por dizer assim, né? Um terreno aí produz mana, e mana nós usamos para fazer tudo no Magic. Criaturas, mágicas, feitiços, instantâneas, planeswalkers, que eu vou explicar depois. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. O básico são esses 5 terrenos aqui, certo? Mas nós temos alguns terrenos que são um pouquinho diferenciados. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. De um dos meus decks, tem 4 terrenos diferentes aqui, ó. Esse, por exemplo, aqui, ó, ele gera uma azul ou uma mana vermelha, né? Azul e vermelho. Nós falamos cores, ao invés de falar planície, ilha, coisa assim, nós falamos cores, tá? Então, vocês vão escutar falando branco, preto, verde, azul, vermelho, então se acostumem. Essa gera aqui azul e vermelho. Essa outra aqui gera preto e vermelho, azul e preto. E essa daqui é um terreno especial e só gera azul. Entretanto, eu posso pagar 6 manas e até o final do turno ele se torna uma criatura que é uma 7/7, que tem Ward 3, ou seja, é uma carta muito boa. Isso é um pouquinho de terrenos, um pouquinho dos terrenos diferenciados que nós temos. Fora esses, nós temos muitos outros. Nós temos terrenos com muitos efeitos diferentes. Por exemplo, nós temos os terrenos que eles buscam outros terrenos, como este terreno aqui, estava buscando esse terreno. E nós viramos aí, sacrificamos e buscamos um terreno básico no deck. Uma coisa muito importante para... Olha aqui, ó. Olha o gato, olha o gato. Olha o gato, não! Apresento vocês o gatinho, tá? Isso, gato, vaza. Você vê, o gato fica aí o dia inteiro fazendo nada. Quando eu gravo, o gato vem. É isso aí, né? É bom. O que eu tava falando, senhores e senhoras, é que nós temos tipo de terreno, né? Isso daqui, ó, se vocês verem, isso aqui é um terreno básico, tá? Terreno básico do tipo ilha, terreno básico tipo planície, terreno básico tipo montanha, terreno básico tipo floresta, terreno básico tipo pântano, tá bom? Mas se vocês verem esses daqui, eles não são básicos. Land é terreno, tá? Eles só são terreno, 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 terreno e terreno. Não são básicos, tá bom? A regra é que, exceto os terrenos básicos, só podemos ter 4 cópias de cada carta em um deck. No Commander, só uma de cada carta. Eu jogo Commander, então os exemplos que eu farei serão de Commander, tá bom?
Eu posso ter no meu deck, posso ter 60 IOs no meu deck, mas caso eu jogue um formato que seja Modern, seja Standard, que são os formatos padrões, eu só posso ter 4 cópias de cada carta. Standard é o formato padrão e Modern é um outro formato diferenciado que eu falarei depois. 4 de cada carta. Commander uma só, então paciência. Mas daqui podemos ter quantas cópias nós quisermos, tá bom? Como essa carta aqui, ela só busca um básico e põe no campo virado, se eu sacrifico isso e busco, eu não posso buscar esses terrenos mais legais. Tem que ser um dos terrenos padrões, tá bom? Então é isso, senhores. Isso seria a parte dos terrenos, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês agora, um pouquinho mais, sobre as criaturas, tá bom? As criaturas são como nós normalmente ganhamos no Magic. Os meus decks não ganham com criaturas, então para mim é um pouco difícil mostrar para vocês isso. Eu vou dar dois exemplos aqui. São duas criaturas que eu gosto bastante. Essa daqui é o Cervo Brunido e o Green Goblin, na versão de Homem-Aranha. Sim, nós temos Homem-Aranha no Magic. O que acontece é o seguinte: a criatura, ela tem umas particularidades, tá? Ela tem aqui em cima o custo de mana. Ela custa 4 manas para ser invocada, tá bom? Ela tem aqui o tipo dela, que é uma criatura lendária Goblin Humano Vilão, tá bom? As criaturas lendárias, elas só podem estar no campo uma com cada nome por vez, tá? Não adianta baixar duas dessas cartas, que uma terá que ser sacrificada, tá bom? Não, mentira, você terá que escolher uma para ficar no campo e a outra vai para o cemitério. Não, ela não morre nem é sacrificada, é a regra do jogo. Curiosidades aleatórias. Ela tem voar, ela voa. Aqui tá o texto da carta, né? A habilidade dela, o que ela faz. Ela voa. Sempre que eu descarto uma carta que não seja um terreno, eu coloco um marcador +1/+1 nele. E ganha poder e resistência. E quando eu descarto um terreno, eu crio um tesouro virado. Um tesouro é uma ficha que você pode sacrificar e gerar uma mana. É como se nós tivéssemos uma ficha de mana, tá bom? E aqui tem o poder dela, que é 3, e resistência, que também é 3, tá bom? Então, na prática, como seria isso? Foquemos principalmente no custo de mana, que é 4, e no poder, tá bom? E no voar também, que é importante. Vamos descartar agora aqui uma criatura lendária e também o efeito. O efeito, cada carta de vocês terá um efeito diferente. Pensemos assim, eu, na minha mesa, eu tenho essas cartas aqui, ó. Suponhamos que eu estou jogando e eu tenho esses 4 terrenos aqui no campo de batalha, tá bom? Pensemos assim. Tenho 4 terrenos no campo de batalha e tenho o Green Goblin Nemesis na minha mão. Então o que acontece? Poxa, eu quero invocar ele. O que eu faço? Eu viro 4 terrenos. Opa, mexi aqui no tripé. Mosquei. Eu viro 4 terrenos. Obrigatoriamente desses 4 terrenos eu tenho que ter um pântano e uma montanha. Pântano, montanha e mais 2. 2 aqui que são aleatórios. Aleatórios não, qualqueres. Tá bom? Então, outra vez. Tenho aqui 4 manas. Tenho o Green Goblin na minha mão. Quero invocarei. Viro 2. E viro mais 2. Obrigatoriamente, montanha e pântano eu invoco aí no campo de batalha. E agora é uma permanente, tá bom? Permanentes são aquelas coisas que estão no campo de batalha e só saem caso sejam destruídos, mortos, sacrificados, tá bom? Resumindo, isso são permanentes, elas ficam no campo de batalha, tá bom? Aí, agora eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre as criaturas, tá bom? As criaturas, o que acontece com as criaturas? Quando elas são invocadas, elas não podem atacar no mesmo turno em que são invocadas, exceto que uma criatura tenha haste ou ímpeto. Não tenho nenhuma criatura na minha mão agora para mostrar para vocês, mas pronto, eu mostrarei, não se preocupe.
elas sofrem de algo que se chama enjoo de invocação. O enjoo de invocação é quando uma criatura entra no campo de batalha e então ela não pode atacar e não pode virar para fazer habilidades ou coisa assim, tá bom? Ela pode defender sem nenhum problema, mas ela não pode atacar. Pensemos assim, eu estou de volta no meu turno. Quando eu estou no meu turno, eu desviro todas as coisas, tá? Isso daí eu vou falar num vídeo mais adiante, mas um pequeno spoiler desde agora. Desviro todas as minhas coisas. Mas e agora eu posso atacar. Quando eu vou atacar, eu vou para o combate. Para atacar, eu viro a minha criatura, demonstro que estou atacando com ela e escolho o alvo. O alvo, na maioria das vezes, será o oponente. Nós atacamos no Magic o jogador, não atacamos as criaturas, daí como por exemplo no Yu-Gi-Oh, né? Ou no One Piece, coisa assim. Nós atacamos ao oponente. Aí o oponente vai escolher se ele vai bloquear ou não, né? Mas assim, eu estou atacando com 3 de dano. O oponente, ele começa com 20 pontos de vida, se vocês bem se lembram. E aqui, ó, o dadinho, daqui é o 20. Se eu ataco com 3, ele perde 3 de vida, então irá para 17 de vida. Então nosso oponente está com 17 de vida. Aí eu tenho uma outra criatura na mão, tenho o servinho. O servo, já que vida do oponente, aqui é 17, então. Aqui esse 3, aqui no Duende, por exemplo, ó, era 2 incolores e 2 coloridos, né? Um preto e um vermelho. Aqui não, aqui são 3 incolores. Ou seja, são 3 de qualquer cor. Tá bom? Então eu posso pagar isso com mana verde, mana preta, mana branca, qualquer coisa. Eu posso só virar 3 e invocar. Tá bom? Não posso atacar com ele nesse turno. Então, mantenho como estou. Aí, esse é o básico de como invocar criaturas em Magic, tá bom? E acho que isso não é o básico, eu acho que isso é bom, esse é o básico. Aqui tem outras maneiras, mas veremos isso mais adelante, tá bom? Então a ideia, senhores e senhoras, é o quê? Fazer criaturas e virar elas para atacar. Essa não entrou no campo de batalha nesse turno. Pensemos que já passou outro turno. Vou atacar. Viro as duas. Seria 5 de dano. Nosso camarada com 17 vai para 12 de vida. Já está quase morto. Mentira, não tem muita vida ainda. Mas esse é o básico, senhores, de como atacar, como invocar criaturas de terrenos, como terrenos funcionam, tipos de terrenos. Então, por enquanto é isso, tá bom? Perfeito, senhores. Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço para vocês que possam dar aquela moralzinha, possam dar um like, possam inscrever-se no canal, comentem. Eu leio os comentários de todos. Esse vídeo veio por causa do comentário de um rapaz. Tá bom? Então, bora que bora. Deem uma moralzinha pra nós. Compartilhem o vídeo. Joguem Magic. E quero que vocês me contem nos comentários, né? Se vocês já jogam Magic já faz tempo, se vocês estão começando agora. Contem aí as coisas. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou.